que ver um redemoinho, sabe aqueles redemoinhos de vento? Aí você joga uma peneira, prende o saci, aí você coloca ele numa garrafa com uma rolha, tem que tampar com rolha, porque senão ele foge. Ah, então vamos que vamos, saudações encantadas, já vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma alegria muito grande receber vocês aqui na nossa tribo, porque hoje vocês fazem parte da tribo. Todo mundo que está aqui tem carinhas conhecidas aqui que eu estou vendo, que já são desde a primeira tribo do No Curso das Histórias, que foi o meu primeiro curso online. Eu já fazia treinamentos presenciais e quando eu resolvi trazer a formação para o online, quando eu resolvi, né, estudar melhor sobre esse mundo online, principalmente com o objetivo de dar acesso e de alcançar pessoas que eu sempre ouvia falando assim, às vezes as pessoas, eu postava alguma coisa, ou as pessoas acabavam me conhecendo porque eu viajava e tal, e as pessoas falavam, me pediam muito isso, eu queria tanto aprender, e aí às vezes eu indicava algum curso presencial no lugar que a pessoa morava, mas às vezes eu ouvia muito, eu queria tanto aprender com você, queria tanto aprender, eu gosto da sua energia, eu vou com a sua cara, né? Vou com a sua voz, e queria muito. E aí eu fiquei estudando muito sobre esse mundo e resolvi criar, né, uma oportunidade de encontrar outras pessoas através das histórias no curso das histórias. Então, foi o meu primeiro curso online. Eu já fazia outros treinamentos, eu tinha programas de coaching em grupo que eu entregava online, e eu já sabia da facilidade que era, principalmente por essa questão de romper, né, com as distâncias geográficas. E eu quero saber de onde que vocês são. Renata, coloca aí para mim. Renata e a Fernanda. E a Glória também. Nanda, contos coloridos. Adorei esses contos coloridos aí, hein? Então, acaba que a internet, ela tem essa facilidade para a gente, né? É, de nos aproximar. E muitas vezes eu escuto depoimentos de pessoas que vêm fazer meus cursos, que falam mesmo que na cidade onde vivem, muitas vezes não tem acesso a treinamentos desse tipo. E que era um sonho fazer um curso desse, era um sonho fazer um treinamento desse, e a partir daí outras coisas vão se realizando. Então, eu acredito muito nisso, que nenhum encontro é por acaso. E que quando as coisas aparecem para a gente, é porque houve um pedido no nosso coração. Houve um chamado do nosso coração e chegou o momento para que isso tudo fosse possível. Então, eu honro muito a presença de todos vocês que estão aqui comigo. Eu agradeço muito a confiança, agradeço especialmente porque abraçaram comigo essa causa, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é nessa pandemia, com muitas pessoas que estão passando por dificuldades mesmo, eu acompanhando daqui, eu participo de alguns grupos de voluntários e eu decidi abraçar essa causa junto com vocês. Eu vou fazer a prestação de contas, né? Como eu disse para vocês, todo o valor arrecadado com as inscrições para participar comigo aqui no ao vivo vai ser doado para a ONG Panela Cheia. São muitas instituições, são muitas ONGs, mas eu resolvi escolhi, né, a Panela Cheia, que eu estava em sintonia, acompanhando o trabalho deles já há algumas semanas, e aí eu resolvi sentir muito no coração de fazer esse compartilhamento junto com vocês. Então, eu agradeço por vocês terem vindo, e nós vamos fazer essa doação juntas. Eu vou fazer a prestação de contas na próxima semana, porque até sexta-feira eu ainda vou continuar com as inscrições abertas, né, para quem quiser participar ao vivo e para quem quiser também adquirir o acesso VIP, que dá direito à gravação, que dá direito a todas as coisas que a Isabela compartilhou com vocês lá no grupo.
Inclusive, vocês que estão aqui, eu estou apontando para cá porque para mim aparece do lado de cá o rostinho de vocês. Assim que a gente encerrar aqui os conteúdos que eu vou entregar da aula de hoje, no ao vivo, a gente vai ter ainda um momento nosso de 1 hora aproximadamente de mentoria para a gente bater um papo, para a gente se conhecer, para vocês me falarem, né, o feedback dessa aula, as perguntas que surgirem, os compartilhamentos, as dúvidas que vocês tiverem sobre todo esse universo de contação de histórias. Se quiser adiantar conteúdo, vamos adiantar conteúdo que eu vou dar ao longo da semana. Mas a gente vai ter esse momento com a galera que quis um pouco mais. Para vocês que estão aqui no ao vivo, eu vou entregar bastante coisa, depois eu vou colocar algumas coisas lá também, vou pedir a Isabela para compartilhar algumas coisas com vocês lá no grupo, e tudo que eu propuser aqui, eu gostaria muito que vocês abraçassem essa oportunidade, por 2 motivos, né? Primeiro, para honrar esse tempo que vocês se dedicaram para estar aqui. Então, para não sair daqui só assim, assistir uma aula, faz disso, sabe? Faz alguma coisa com isso, né? Você está investindo em você. E o segundo motivo, como eu disse, eu acredito muito nisso, que tudo é resposta aos pedidos que a gente faz no nosso coração. Então, não foi por acaso que você ficou sabendo que eu ia fazer essa transmissão ao vivo do meu curso online. Não foi por acaso que você chegou até aqui fazendo uma doação. Provavelmente você já é uma pessoa que gosta de fazer doações ou pessoa que gosta de ajudar outras pessoas. Então, olha só o quanto isso é poderoso, né? E se você buscou em algum momento, se você pediu em algum momento, eu queria aprender a contar histórias, eu queria fazer um curso de contação de histórias, alguma coisa, isso aqui que está acontecendo não é porque o valor é simbólico, que não é um curso sério. Ele é um curso sério, já trouxe transformação para várias pessoas, trouxe conhecimento, trouxe habilidade, colocou várias pessoas em movimento. Então, abrace isso, faça os exercícios, faça anotações. Vocês já estão aí com as canetinhas coloridas? Coloca aí para mim quem está com as canetinhas coloridas. Adoro canetinhas. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e eu vou... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza, eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides. Opa. Tá aqui, aí. Estão vendo meu slide aí? Aparecendo para vocês? Ótimo. Então, vamos lá. O que precisa para ser uma boa contadora de histórias ou um bom contador de histórias? Como a gente tem elfos na tribo também, a maioria das pessoas que chegam para mim na tribo são fadas, né? São mulheres. Mas vez ou outra aparece um elfo encantado, como dessa vez a gente tem aí o Pedro, que chegou aí, né, Pedro? Já veio com tudo, seja muito bem-vindo. O que precisa para a gente ser uma boa contadora de histórias ou um bom contador de histórias? Você já se perguntou isso? Eu quero que você se pergunte isso. Faz essa interrogação aí. Muitas vezes as respostas que a gente busca fora estão muitas vezes dentro de nós. Nós todos temos alguns parâmetros, temos pessoas que a gente admira. Você, provavelmente, se você chegou aqui, é porque você já viu algum espetáculo de contação de histórias, já viu alguma contadora de histórias, algum contador de histórias, e você em algum momento pensou, que bacana, eu quero fazer isso ali também, algum dia, de alguma forma. Mas o que precisa para ser uma boa contadora de histórias ou um bom contador de histórias? Você já se perguntou isso? Por que isso é importante você se perguntar? Porque senão você começa numa busca sem fim, você começa mergulhando cada vez mais nesse universo, e eu recomendo mesmo que você faça isso, que você se aprofunde, que você faça outros cursos com outras pessoas, inclusive,
porque essa troca é muito rica, esse aprendizado é muito importante. Mas como que você vai saber, para você ter esse parâmetro, para você saber se você já é ou não uma boa contadora de histórias ou um bom contador de histórias? São as perguntas que movem o mundo. Então, se faça sempre perguntas desse tipo: o que que precisa para ser uma boa contadora de histórias? Porque tem gente que acha, né, que para ser contador de histórias precisa de um certificado. Então, muitas vezes, quando eu abro algum treinamento ou eu faço alguma palestra e tal, as pessoas perguntam: vai ter certificado? E é legal, né, você ter certificado, porque muitas vezes, quando que eu já usei os meus certificados, inclusive de curso superior, né? Quando eu vou concorrer a algum edital. Tirando isso, ninguém te pede um certificado para você fazer uma apresentação, para você vender uma apresentação, para você fazer de forma voluntária. Por quê? Para ser uma contadora de histórias, você pode fazer todos os cursos do mundo, mas se você não se coloca em movimento, você nunca vai saber se você já é, se você já chegou lá. Então, é muito importante que você dê a cara a tapa, que você se jogue, que você pegue o que você está aprendendo aqui. Eu vi que algumas pessoas responderam o formulário que eu coloquei lá no grupo, então eu vou compartilhar isso com vocês. Algumas pessoas já fizeram outros cursos e isso é muito bacana. Faça mesmo, mas coloque um limite nisso para você, para que você busque coisas para você se aperfeiçoar num nível ainda maior, para você se aprimorar sempre. É legal a gente estar sempre fazendo reciclagem, é legal a gente sempre estar buscando, mas a gente precisa ter essa consciência. E foi quando eu perguntei isso para mim, o que que precisa para ser uma boa contadora de histórias? Será que eu já sou uma boa contadora de histórias? Eu comecei a rever a minha trajetória. E aí eu vou contar um pouquinho para você sobre qual que é a minha trajetória, qual que é a minha história. Hoje eu me posiciono assim, eu sou a coach das histórias. Mas como que começou isso tudo? Eu fiz faculdade de comunicação social, eu fiz habilitação em relações públicas, e eu sempre gostei muito de apresentar os trabalhos, de estar à frente, de falar bem, de fazer palestras voluntárias. Nessa caminhada, eu descobri o curso de contação de histórias. Quando a minha filha tinha o quê? 3 anos de idade, mais ou menos, hoje ela está com 14, eu fiz o meu primeiro curso de contação de histórias. E antes mesmo de acabar o curso, eu já me joguei. Eu já arrumei a apresentação paga para mim, já fui atrás, já falei assim: olha, eu sou contadora de histórias, eu gostaria de fazer uma apresentação e tal, e tal. E arrumei uma apresentação e fui e me joguei. Errei, acertei muito, errei muito também, e foi assim que eu fui começando a me jogar nesse universo e a entender o que que eu precisava aprimorar, o que que eu precisava buscar mais. E durante essa caminhada de fazer muitas apresentações, muitas de forma voluntária, porque eu me propus a me especializar nisso. Eu quero saber como que é ser contadora de histórias. Quero saber como é ser uma boa contadora de histórias. E depois de muitas apresentações, muitas coisas começaram a acontecer. Então, eu comecei a ser convidada, entre aspas, né? Porque você não é convidada assim do nada, né? Você não está dentro de casa escondida e de repente alguém vai descobrir o seu talento. Eu mostrei o meu portfólio, eu fiz todo um network e consegui ser uma das palestrantes num dos eventos, um dos maiores eventos de coaching do Brasil, que é o Transformo Gerações. E eu fui, me apresentei em 2017, 2018, 2019, 2020 também. 2020 foi online. Então, foram mais, somando, né, o público desse evento, foi mais de 2.000 pessoas, somando com o do ano passado também.
surgiu um convite para eu me apresentar para um público que eu nunca imaginei na minha vida. Se você virar e falar assim, Flávia, quando você começou lá atrás, eu vou mostrar fotos para vocês aqui de quando eu comecei a apresentar na contação de histórias, você me perguntasse, você imagina que um dia você vai apresentar para uma plateia de milhares de pessoas, para um mar de gente? Não, eu queria me apresentar para muita gente ao longo da minha vida, mas eu não imaginei que eu ia estar ali. Mas por que isso aconteceu? Porque eu me aperfeiçoei, porque eu disse sim, porque eu quis ir melhorando a cada dia, porque eu fui validando tudo isso a cada dia. Então, quando você está pronta, a oportunidade vem, é um casamento perfeito. Então, qual é o seu sonho com a contação de histórias? Qual é o seu objetivo? Vai escrevendo essas perguntas aí e se responda isso. Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero aprender mais ou menos, porque eu quero só contar para minha filha em casa. É válido também. Mas conta para sua filha como se você estivesse contratando uma contadora de histórias. Seja excelente no que você está fazendo, sabe? Faz um cenário, veste um figurino, cria toda aquela aura em volta, porque você vai ver como o seu relacionamento com a sua filha vai melhorar. Ah, eu quero contar só para os meus alunos na sala de aula. Faça como se você estivesse sendo contratada por eles. Entregue o seu melhor. É assim que você vai se tornando, à medida do possível, uma boa contadora de histórias. Eu estou, a cada dia que passa, eu sinto isso, que eu estou me tornando, eu estou chegando, estou virando uma contadora de histórias boa. E reconheça isso. Reconheça que você precisa se comparar com você mesma. Em relação à contadora de histórias que eu, Flávia, fui lá no começo, eu sou muito melhor. Mas em relação a quem eu posso ser, eu ainda posso melhorar. Não tem essa de você ficar olhando, ah, eu queria contar a história igual fulana, eu queria contar a história igual não sei quem. Você tem que querer contar histórias igual você mesma, na sua melhor versão, o seu melhor jeito. Porque quando você vira essa chave e começa a fazer esse tipo de comparação, como eu contava antes, nossa, hoje eu estou contando muito melhor. Óbvio que é bacana demais a gente assistir outros espetáculos de contação de histórias. Isso é uma das atividades que eu sugiro que vocês sempre façam, mas não com o olhar de crítica, negativa, ou não procurando falhas para você não fazer o mesmo, mas procurando aprendizado. Vista essa capa de aprendiz, sabe? De, olha, como que eu posso ser, fazer algo tão bacana assim também. Olha que legal como ela fala tal palavra. Olha que legal como ela gesticula com as mãos. Ah, eu quero aprender a fazer assim também. Acho que isso tem a ver comigo. Busque o que tem a ver com você. Porque assim você vai ser uma contadora de histórias, uma boa contadora de histórias melhor do que um dia você já foi. A única comparação possível de se fazer é de você com você mesma. Por isso é muito importante a gente ter uma autoavaliação. Mas seja muito carinhosa com você. A Lurdinha está aqui no acesso VIP, ela que a ama, né, quando eu digo isso. Mas é verdade, a gente precisa ser carinhosa com a gente. A gente precisa acolher a nossa caminhada, acolher o que a gente precisa melhorar, porque assim a gente se automotiva, a gente se autoinspira, a gente se autoestimula, e a gente não puxa o nosso tapete, porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo. O maior inimigo que você pode ter na sua carreira, seja ela qual for, de contação de histórias, do que for, é você mesmo. Então, vigie esses pensamentos, seja carinhosa com você, e assim sua caminhada, sua jornada vai sendo uma progressão. E olha, gente, não se engane que não é uma reta, não é uma linha reta ascendente, é curva. Tem dia que vai estar mais ou menos, tem dia que vai estar muito, muito top, mas o legal é que a curva ela vai subindo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A curva, né? Porque a gente acha, né, que a nossa evolução é assim, uma reta, mas não. A nossa evolução é uma curva. Só que a curva ela vai fazendo uma minhoquinha que vai subindo. Então, hoje eu tô lá em cima, aí às vezes eu não tô tão legal assim,
mas eu posso melhorar ainda mais, e aí eu vou fazendo esses ajustes, e aí olha só o que vai acontecendo. A sua curvinha vai subindo, a sua curvinha de melhoria vai subindo. Então, sempre busque isso. Mas você só sabe se você está melhor ou não se você faz essa análise. Então, por isso que eu disponibilizo lá na plataforma, quem adquiriu o acesso, lá na plataforma tem o roteiro para você construir a apresentação, para você vender a sua apresentação, e no final desse roteiro tem uma autoavaliação. Eu sugiro que você seja bem honesta com você, que você imprima isso, ou crie um caderninho só para isso, e que você responda isso sempre que possível. O ideal era sempre depois de todas as apresentações, mas se não for possível, faz da apresentação que você achou que foi excelente e da apresentação que você achou que não foi muito bem assim. Tem dia que a gente sai assim, ai, não gostei. E engraçado que quando a gente fala, não gostei muito de mim hoje, é o dia que as pessoas mais falam, nossa, adorei a história que você contou, adorei, nossa, foi para mim, não sei o quê. Anota tudo isso. E olhe isso sempre que você estiver preparando uma nova apresentação, porque isso é a forma de você saber se você está se tornando uma boa contadora de histórias ou não. Vale para contação de histórias e para tudo, tá? Então vamos lá, né? Nesse meio do caminho aí, outras coisas foram acontecendo. Eu lancei 2 livros em coautoria, um deles eu fui a coordenadora editorial. Tem vários livros eletrônicos, né, vários e-books. Criei um no curso das histórias e mais vários outros cursos, cursos de símbolo, vivência, workshop, a imersão das histórias, que é muito top. Quem participou da imersão já sabe o quanto é assim um, um up, né, para a gente voar mesmo com a contação de histórias. E fiz várias especializações nesse meio do caminho. Então, as coisas, quando a gente diz sim para a gente, as coisas começam a acontecer. Então, olha só, né? Quando eu comecei lá atrás, essa primeira foto aqui, à esquerda, foi uma das primeiras. Lembra que eu falei que eu vendi uma apresentação antes de ter formado? Essa aqui que eu estou num parque aqui à direita, né, com essa abóbora atrás de mim, isso aqui foi a apresentação que eu vendi. E eu vendi para foi o quarteto, né? Era um quarteto que a gente criou. Eu vendi e falei assim: ó, gente, eu consegui uma apresentação, vamos lá, vamos fazer. E foi muito legal. Nem tinha concluído ainda o meu curso de contação de histórias, já tinha várias coisas que eu já tinha aprendido sobre técnica, sobre estratégia. Eu treinei muito, ensaiei muito, fui assim, com a perna tremendo, mas fui e fiz. Lógico, eu já tinha uma vivência de apresentações, eu já tinha vivência de palestra, né? Eu já tinha experiência de estar no palco, de estar à frente, porque durante a faculdade eu sempre me envolvia nesses projetos, na escola eu sempre era a que gostava de apresentar trabalho, então isso já era uma coisa muito minha. Mas mesmo se você for uma pessoa mais reservada, se proponha a fazer isso no seu mundo, da forma que você dá conta, nem que seja em casa, apresentando para os bonequinhos ali. Eu tenho uma aluna que uma das formas que ela achou de se destravar, principalmente no online, né, para fazer apresentação no online, ela colocava os bichinhos de pelúcia da filha dela assim atrás do celular e contava histórias, abria a câmera, fazia live e contava como se ela estivesse contando para os bichinhos de pelúcia ali. Então ela arrumou o jeito dela. Nessa caminhada, você vai descobrindo estratégias para que você consiga romper isso, mas você só vai fazer isso se você começar a fazer, porque aí você vai ver o que você precisa melhorar. E aí eu fui, né? Fui fazendo cursos e, ao mesmo tempo, fazendo as minhas apresentações. Aí eu me apresentei num parque, aí eu me apresentei num teatro, aí eu me apresentei numa livraria, começaram a vir convites, eventos e não sei o quê, e eu comecei a pensar o seguinte, lembra que eu falei que o que pode te derrubar são os seus pensamentos? E eu comecei a dar voz a esses pensamentos. E eu comecei a falar assim: quem eu penso que eu sou? Comecei a me comparar com outras contadoras de histórias que já estavam na estrada há muito mais tempo que eu, que já tinham muito mais experiência que eu. E eu ficava assim: nossa, ela conta tão melhor que eu.
Nossa, eu sou tão pequenininha. Nossa, só veio esse tiquinho de gente. Nossa, divulgaram. A livraria me contratou, divulgou e só vieram 10 crianças. Eu queria contar para umas 30 crianças. Criava expectativa e era frustrada. E aí, o que que aconteceu? Eu caí no buraco negro das crenças, mas não é negro nada, o meu buraco era colorido, era preto, rosa, azul, laranja, ele até que podia ser gostoso, mas ficar lá dentro era ruim demais, gente, ficar lá dentro era muito ruim, porque ficar lá dentro significava que eu tinha fracassado, eu desisti. Estar nesse buraco quer dizer que eu desisti, eu comecei a recusar convites. Ah, você pode contar, vir contar a história, não sei o quê. Ah, eu estou sem agenda. Ah, nesse dia eu não vou poder porque eu vou viajar. E eu comecei a dizer não para todos os sims que o universo estava mandando para mim. Lembra que eu falei que quando você se coloca em movimento, as coisas começam a acontecer? Tudo aquilo, os convites eram respostas aos pedidos no meu coração. Mas eu comecei a dizer não. E eu fui fechando as portas. Até que eu cansei de fechar as portas. Eu falei assim: não, eu vou voltar a dizer sim. E aí eu fui. Eu disse sim, mas eu disse sim com força. E voltei com tudo. E fui. Mandei, né, meu portfólio para a Márcia Belmiro, que é a dona desse evento Transforma Gerações. Me ofereci para contar, fazer uma palestra, para contar história no evento, e foi aquela coisa mais maravilhosa, assim, porque eu juntei, nesse meio tempo, eu fiz outras especializações, e isso eu quero trazer também à luz para vocês. Ser contadora de histórias não elimina as outras coisas que você é. É muito bacana quando você consegue pegar essa colcha de retalhos que você tem, dos cursos todos que você já fez na vida, de teatro, de artesanato, de fantoche, ou de coaching, de PNL, junta tudo numa mistura só e faz do seu jeito. E foi isso que eu fiz. Eu peguei as ferramentas do coaching que eu sabia, eu peguei técnicas de PNL que eu já sabia e juntei com a contação de histórias. E foi simplesmente maravilhoso, foi único. As pessoas se emocionaram e eu me tornei palestrante fixa no evento. Por quê? O que eu ouvia, ninguém faz o que você faz. Claro que não, porque só você mesma, você aí que está me vendo, está me ouvindo, só você sabe a sua caminhada. Só você tem a bagagem que você tem. Então, eu nunca vou conseguir contar histórias do jeito que você vai contar, porque você traz todo esse arcabouço de coisas que você foi colecionando, e eu quero que você jogue luz nisso. Então, o exercício que eu quero que você faça também é relacionar tudo que você já acumulou. Todos os cursos que você já fez, todas as habilidades que você já tem, relaciona isso aí. Porque tudo isso, uma hora, vai fazer sentido nessa costura que você vai fazendo. Percebe? Eu tenho um aluno da imersão das histórias, ele é constelador familiar e ele fez a imersão. E ele mandou para mim que agora ele já está escrevendo livro, né? Porque abriu o portal da criatividade, fez tanto sentido para ele. Então, como ele está usando a contação de histórias junto com a constelação, criando ferramentas ali maravilhosas, porque ele abriu esse portal. Ele faz dessa forma. É a forma única e exclusiva dele. Então, busque a sua forma única e exclusiva, que só você faz. Isso é o seu diferencial, esse é o seu posicionamento. E aí as coisas vão acontecendo, né? Do nada, você começa a receber convites, mas não é do nada. É porque a sua caminhada te permite dizer sim para esse convite. Então, se o convite apareceu para você, se você ainda não se sente pronta, prepare-se, porque se veio é porque você tem condição de fazer sim. Entrega o seu melhor e para com essa bobeira de perfeccionismo, de achar que, mas eu preciso de mais não sei o quê. Ouve esses sinais do universo. Se você precisa, ótimo, busque isso. Mas se veio para você, se prepara o máximo que você puder com o que você tem, porque você está pronta sim, você está pronto sim. E aí veio o convite para contar a história na TV,
Vocês acham que lá dentro eu achava que eu estava pronta? Claro que eu estava amarelando, um pouquinho, mas a minha vontade era tão maior, sabe? A minha vontade de transmitir essa mensagem, de levar esse encantamento para as pessoas, e aquilo era uma oportunidade, então eu não podia falar não. Eu fui de novo, né, no Transforma Gerações. Aí, gente, eu adoro esse evento aqui, porque uma das coisas que eu tinha mais medo era da minha filha sentir vergonha de mim, de eu ter escolhido esse caminho, né, dela achar que, dela não se conectar mesmo comigo, dela falar assim, nossa, mãe, eu tenho vergonha de você, né, porque quem não conhece a minha história, eu era funcionária pública, eu estava, né, eu estava funcionária pública quando eu comecei a fazer essa transição para buscar algo que tivesse muito mais sentido para mim. Então, eu deixei o serviço público, uma renda estável, uma grana legal que eu ganhava lá, trabalhava 6 horas por dia, não tinha preocupação nenhuma no fim de semana, a minha preocupação era só lá, na hora que eu estava lá, para poder empreender na contação de histórias. E essa é a diferença. Eu não larguei tudo, não chutei o balde para ser contado, vai sair pelo mundo contando história. É também, mas eu larguei porque eu queria empreender com algo que fizesse sentido para mim. Eu queria um propósito maior, eu queria estar a serviço de outra forma, porque todo trabalho é estar a serviço. Quando você tem essa consciência, as coisas fluem, é o tal do propósito, né? Então, quando eu quis servir através disso, as coisas se tornaram diferentes. E aí, quando foi em 2018, a Giovana, minha filha, me pediu para estar no palco comigo. Isso para mim foi assim, o maior aval que eu poderia ter. A plateia inteira podia me vaiar, podia jogar tomate, jogar ovo, o que fosse. Podia levantar e sair todo mundo, mas a Giovana sentiu orgulho de mim. A Giovana queria estar junto com a mãe dela. Então, para mim, aquilo ali foi a maior do que a televisão me convidar, maior do que tudo, do que eu estar ali naquele evento, sabe? Porque é gostoso se estar assim, é gostoso esse reconhecimento. Mas para mim, o maior reconhecimento foi esse. E a Giovana foi comigo, ela curtiu demais, sabe? E assim, para mim, ela se sentir empoderada para estar no palco, porque eu sei que não é fácil, né? A gente fica nervosa, a gente tem medo de esquecer, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de cair, a gente tem medo de um monte de coisa, da plateia vaiar, de não sei o quê. A gente tem um monte de medo, um monte de coisa de dar errado, que pode dar errado. E a Giovana encarou numa boa, se empoderou e foi, fez. Então, assim, a gente está aí na semana do Dia das Mães, né? Eu, como mãe, ser esse exemplo para minha filha, para mim foi assim, o auge dos auges. Então, gente, olha só o quanto isso é uma responsabilidade de nós sermos exemplo, não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que nos assistem também. Então, ser contador de histórias também é estar à frente e ser esse exemplo. Porque quando você se veste e se coloca à frente, você está ali inspirando outras pessoas. Tem gente te admirando na plateia, tem gente aprendendo com você, admirando você, ouvindo as palavras que você pronuncia. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, se vista disso, dessa responsabilidade. Não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, eu vou ali aparecer. Aparecer é muito fácil, né? Sai pelada na rua que você aparece, né? A melancia já está batida, sai pelada na rua, pronto, né? Não é isso, sabe? É você transmitir o que as pessoas precisam. Eu sempre digo isso, que quando a gente está no palco, tá contando histórias, é como se saísse um fio dourado. Imagina aí, fecha os olhos aí, imagina isso, imagina essa cena, saindo um fio dourado do seu coração, ele passa pela sua boca, através das palavras, e toca o coração das pessoas. Então, é como se você estivesse fazendo uma teia invisível, e essa teia, ela leva o que as pessoas precisam. Então, você, ao fazer isso, você leva o que as pessoas precisam. E aí, foi, né, o evento gigantesco que eu falei para vocês. E eu disse sim, eu nem sabia quantas pessoas que eram. Depois, quando eu fiquei sabendo,
eu fiquei doida, falei, gente, eu tô ficando louca, fui e fiz todo mundo, milhares de pessoas gritarem juntas, era uma vez, eu devia ter, eu ainda vou pedir para entrar para o livro dos recordes, e foi muito lindo, sabe? A energia do evento era muito bonita, eu não conhecia o evento, nem sabia que existia, e fui. Então, esteja preparada quando você começa a dizer sim, esteja preparado para estar em lugares que você nunca imaginou antes. As histórias podem fazer isso com a gente. Todo o trabalho bem feito que você fizer, que você se entregar, podem fazer isso com você. Aqui foi uma entrevista que eu fui convidada pela Globo para... Foi o ano passado, no início da pandemia, aliás, foi na semana do Contador de Histórias, né, que é dia 20 de março, fui convidada para ir na Globo, e eu achei que ia passar no MGTV, né, que é na reportagem local, e passou no Jornal da Globo, gente até fora do país me viu, me mandando mensagem, Flavinha, você tá famosa, que não sei o quê. O bacana disso tudo não é nem o estar famoso, sabe? É você, o que eu quero deixar vocês presentes? É você ter a capacidade de chegar em lugares que você nunca imaginou, nunca na minha vida eu imaginei. Isso aqui tudo mostra para mim, é a minha régua de sucesso que mostra para mim que eu estou fazendo um trabalho bacana com a contação de histórias. Eu estou me tornando uma boa contadora de histórias. Então é muito importante a gente olhar para tudo isso, não do lugar da vaidade e do ego, mas do lugar de eu estou melhorando cada vez mais, eu estou honrando as outras contadoras de histórias que existem também, porque eu estou fazendo bonito. Eu estou levando, estou representando todas elas também, eu estou fazendo bonito esse papel, eu estou divulgando essa profissão de contação de histórias também, de um lugar muito respeitoso, de um lugar muito profissional. Então, se você quer ser uma boa contadora de histórias, trace a sua régua de sucesso. É aparecer na Globo? Você pode aparecer na Globo pagando mico. Né? Então, trace o máximo de detalhe que você puder, como é para você ser uma boa contadora de histórias. O que é para você ser um bom contador de histórias? Tenha como parâmetro o seu progresso, a sua régua de sucesso, porque senão você vai se frustrar. Se você começa, lembra que eu falei que eu não punha, e ainda não coloco. Eu quero estar na Globo, eu quero não sei o quê. Uma coisa que eu falava, eu quero contar história para muita gente, eu quero contar história para milhares de pessoas, eu quero que milhares de pessoas vejam o poder que as histórias têm. Aí calhou do universo pegar e juntar milhares de pessoas num lugar só e falar assim, você quer? Então toma. Cuidado com o que você pede, viu? Porque o universo é aquele gênio do Aladim, sabe? Você pede, ele fala, você quer isso? Então toma. E se ele te der, abraça, porque está na hora de você transmitir essa mensagem. Nós, no nosso trabalho, no dia a dia, o que a gente faz, gente, viver é estar a serviço de uma força maior. Eu acredito muito nisso, sabe? Que algumas pessoas chamam de universo, algumas pessoas chamam de Deus, algumas pessoas chamam de Alá, de Oxum, de não sei o quê. Eu sou muito respeitosa, eu respeito todas as crenças, todas as religiões, todas as formas que as pessoas têm de acreditar. Você pode chamar do que você quiser, mas eu acredito numa força superior e que a gente está aqui a serviço disso. Então, se coloque desse lugar, a serviço. E por que eu gosto sempre de contar a minha história, de trazer tudo isso? Porque um dos ingredientes fundamentais para ser uma boa contadora de histórias, um bom contador de histórias, é ter empatia. É você conseguir olhar a história do outro, sentir a dificuldade, a vitória do outro, é ficar feliz pelo outro, é sentir a tristeza do outro. Se você não consegue ter empatia, você não pode contar história. Porque contar história é a gente conseguir se colocar no lugar do personagem, não só repetir as falas. É a gente sentir o que o personagem sentiu, é a gente sentir o que a plateia vai sentir. Então, isso é empatia. Sempre
no curso, né? No curso das histórias, esse aqui vai ficar gravado. Você que vai assistir a gravação, por que que eu conto a minha história primeiro? E é engraçado que algumas pessoas, pouquíssimas, acho que foram 2 até hoje, foram centenas de alunas formadas. Esse primeiro módulo, eu conto essa minha história, e aí teve uma pessoa que falou assim que não queria fazer o curso porque ela não estava no curso para ficar ouvindo eu contar a minha história. Por que que eu conto a minha história no começo? Porque quem não é empático, quem não consegue se colocar no lugar da dificuldade do outro, no lugar da superação do outro, da dificuldade do outro, não consegue ser contadora de histórias. Então, se você quer ser uma boa contadora de histórias, seja empática, desenvolva a empatia em você. Faça esse exercício sempre. Eu tenho certeza que você que está aqui assistindo já é, senão nem estaria, né? Eu tenho certeza que quando eu conto a minha história, porque toda vez que eu conto, um monte de gente se identifica e fala, eu também tive dificuldade, eu também pensava isso, eu também era assim, porque consegue se colocar no lugar. Então, tenha essa capacidade sempre, sabe? De se colocar no lugar da plateia, do personagem, de quem está te contratando, de quem pediu, né, para você contar a história num asilo, num abrigo, sabe? Se coloque no lugar, se coloque no lugar de quem vai ouvir, se coloque no lugar do personagem. Assim, você vai desenvolvendo essa capacidade cada vez mais. E o que que é a empatia, né? É essa capacidade que a gente tem de compreender emocionalmente um objeto, um quadro, né? A gente olha para alguma coisa e a gente sente uma conexão com aquilo. E também é a capacidade que a gente tem, isso é no dicionário, tá? De projetar a personalidade de alguém no objeto de forma que este pareça que está impregnado dela. No dicionário é isso que é empatia, mas na prática a gente sabe que empatia é muito mais do que calçar o sapato do outro, né? É a gente se sentir como se fosse o outro. Então, busque desenvolver essa capacidade em você, de ser empático. E uma frase, outra ingrediente, né, muito importante para a gente se tornar uma boa contadora de histórias. Eu gosto demais dessa frase de Rubem Alves. Eu tive o prazer de ver ele falando, né, de perto essa frase. Estava lá na plateia num evento que teve aqui em Belo Horizonte. E ele falava isso, né? Que ele vê sempre anunciando curso de oratória, que ele nunca viu um curso de escutatória, que todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pois saiba que uma boa contadora de histórias, um bom contador de histórias, também é um bom escutador de histórias. Você sabe ouvir história? Ouvir mesmo, se entregar com presença, escutar, sentir aquela história. Saiba fazer isso, desenvolva essa capacidade também de escutar histórias. E aí você vai ver que você está escutando história o tempo inteiro, em todos os lugares, o tempo inteiro tem história para você. É uma pessoa que faz um gesto diferente, é uma voz diferente. O mundo vira um grande laboratório quando você se propõe a escutar. Escute as histórias das outras pessoas, escute as suas próprias histórias. E assim você vai se moldando, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. E outra coisa muito importante para a gente ser uma boa contadora de histórias, ou um bom contador de histórias, é o chá. Alguém sabe o que é o chá? Vamos tomar um chazinho? É um chá de contador de histórias? A gente, olha lá, ó, a Lurdinha tá com a canequinha de chá ali. Vamos fazer um chá de contador de histórias. Você pega um contador de histórias, ferve ele ali e bebe. Ai, ai. O chá nada mais é do que a mescla de conhecimento, habilidade e atitude. Isso aqui é para se formar um bom contador de histórias, uma boa contadora de histórias, e também é para preparar uma boa mãe, um bom profissional, seja de qual área for. Mas já que o nosso contexto é contação de histórias, a gente precisa desses 3 ingredientes aqui. O conhecimento.
que é o C do chá, ele vai nos dar o saber o que fazer. Porque sem conhecimento, se eu não soubesse nada de contação de histórias, como que eu poderia me propor a contar histórias em um evento? Ou como que eu poderia dizer sim para ir contar história na Globo, para ir contar história no parque, para ir contar história no shopping, para ir contar história onde for? Sem conhecimento, eu não ia saber o que fazer. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é buscando conhecimento. Você já tem esse ingrediente do chá. Então, beleza. Outro ingrediente desse chá são as habilidades, que é saber o como fazer. Então, o que fazer é com conhecimento, o como fazer são as habilidades que você já tem e as habilidades que você precisa desenvolver. Então, mapeia isso, sabe? Vai fazendo mesmo. Quais habilidades eu já tenho? Qual é o conhecimento que eu já tenho? Qual é o conhecimento que falta? Eu já sei, já fiz cursos, eu já sei a teoria de contar histórias, mas me falta o conhecimento de vender minhas apresentações. Me falta o conhecimento de fazer um networking para que as pessoas me indiquem, para que as pessoas me contratem. Me falta o conhecimento de marketing para me divulgar nas redes sociais. Qual é o conhecimento que falta? Eu tenho habilidade, eu sei contar histórias muito bem. Eu sei como fazer. Mas qual é a habilidade que está me faltando, então, para eu voar com esse negócio? Para eu fazer esse negócio acontecer? Essa pergunta faz toda a diferença. Sabe? Como que eu posso fazer melhor? Como eu posso melhorar? Lembra que eu falei que lá na área de membros de vocês, que estão no acesso VIP, que já tenho no curso das histórias, na área de membros de vocês tem o roteiro. No final do roteiro, eu sei que muita gente ignora, né, essa parte final, mas essa parte final, ela é também para você perceber essas habilidades que estão precisando serem desenvolvidas. Então, luz nisso. O último ingrediente do chá são as atitudes, é o querer fazer, porque de nada adianta você ter o conhecimento, você ter habilidade e você ficar esperando que alguém te descubra, esperando que alguém faça. Lembra que eu falei que eu mandei meu portfólio e que eu falei, né, e que eu estou sempre ali divulgando, eu estou sempre conversando com as pessoas, sempre buscando. Atitude é fundamental. Então, conhecimento, mais habilidade, mais atitude são fundamentais para que você se torne uma boa contadora de histórias, para que as coisas aconteçam para você. E aí, olha nesses 3 círculos aí, o que está mais faltante para você? Sabe? O que você precisa colocar luz? Olha, eu já tenho muito conhecimento, eu já tenho muita habilidade, está me faltando atitude. Porque não adianta. É você que é a protagonista desse negócio. Se você não se coloca à frente, nada vai acontecer. De nada adianta conhecimento. Conhecimento acumulado, né, vai gerando aquela obesidade mental, obesidade de conhecimento. Você entra naquele negócio e fica só querendo mais, querendo mais, querendo mais. Não tem problema querer mais, não. Né? Ambição, para a nossa cultura, é ruim, mas ambição é muito bom. Né? Você está sempre buscando mais, você não se acomodar. Mas às vezes é preciso também olhar para todo esse conhecimento, somar com as nossas habilidades e ter a atitude de compartilhar isso, porque é egoísmo você guardar só para você. É uma vida muito rasa você passar por aqui sendo só uma acumuladora de conteúdos. Você ficar desenvolvendo essas habilidades só para você. O mundo está precisando de você. O mundo precisa de nós. Então, como é que eu posso fazer a diferença? E mandar ver, tá bom? Então, vou deixar isso aqui na tela, vou dar uma pausa pequenininha aqui, só para você anotar essas perguntas, ou tira print desse slide aí. Quem está no acesso VIP não precisa não, porque eu vou deixar os slides para vocês lá, tá? Mas tira print aí. Eu acho que eu vou até tirar um print. Ô, Isabela, tira print, por favor, para colocar lá no grupo
no grupo de quem está inscrito no evento, porque aí já facilita para vocês. Responda essas perguntas aí, de preferência hoje, tá? Na hora que acabar aqui, porque tá fresquinho, né? Tá doendo ainda, então é bom quando tá assim muito fresco, né? Por que que você quer ser uma boa contadora de histórias? Por que que isso é importante para você? Qual que é o desejo que trouxe você aqui? O que que você veio buscar? E por que que eu proponho essas perguntas para você? Porque quando a gente vai só porque é bonitinho, eu acho legal, eu acho lindo. Nossa, eu vou fazer esse curso de contação de histórias para Flavinha porque eu acho lindo contar histórias. Tá, é lindo. Mas o que mais além de lindo? Porque quando a gente não pensa isso, a gente vai na onda. E aí a gente não tem embasamento suficiente para a gente levar isso adiante. Foi o que aconteceu comigo. Todo no curso das histórias foi construído em cima das dificuldades e superações que eu tive. Lembra que eu falei que eu comecei a deixar aqueles pensamentos malditos crescerem na minha cabeça? Eu comecei a me comparar com outras pessoas, e aí eu fui deixando para depois, e aí eu comecei a me esconder. Aí o que que eu fazia? Eu contava histórias, mas só em asilo, de forma voluntária, porque eu não sou boa o suficiente para receber, para contar história, né? Então eu vou contar de graça. Eu vou contar só nos aniversários da família, porque eu não vou vender, eu não vou fazer disso uma profissão, eu não sou boa, né? Eu fiz o curso só por hobby. Eu fiz só porque eu acho bonito. E se for só isso, tudo bem, tá, gente? Eu não estou falando que tem que ganhar dinheiro com isso, tá aqui, não sei o quê. Não. Se para você tá ok usar isso só para encantar o mundo né, isso te satisfaz, perfeito, porque por um tempo também aquilo me satisfez. Mas, ao mesmo tempo, quando eu não tinha consciência dessas perguntas, as coisas ficaram soltas, né? Aqueles convites que vieram, não vieram no momento que eu não tinha essas respostas, e que eles vieram quando eu sabia exatamente o desejo que tinha me trazido até ali, sabe? Sabia das habilidades que eu tinha, o que que eu precisava melhorar, o que que faltava, o que que eu quero fazer com tudo isso que eu fui aprendendo, sabe? Então, o que que você quer fazer com isso que você está aprendendo aqui no curso das histórias? E o mais bacana, sabe, é você responder isso para você e como é que você pode contribuir com as pessoas e com o mundo com isso que você vai aprender aqui nesses 5 dias que a gente vai passar juntos e juntas, tá bom? Então, vamos lá. Dito tudo isso, quero dizer para vocês que nós já entramos no módulo 1 do No Curso das Histórias, que é sobre empoderamento, sobre mindset, porque tudo isso é a base. Não adianta nada você ter todo o conhecimento, né? Saber estratégia, saber técnica e tal, se você não tem esse empoderamento, se você não sabe exatamente o que que tudo isso representa para você. Porque quando você estiver diante de uma plateia, quando você estiver diante de uma pessoa que quer te contratar, quando você estiver divulgando seu trabalho nas redes sociais, isso tudo que a gente conversou e que a gente vai conversar ainda, isso tudo tem que vir à sua mente. Isso tudo é o que vai te empoderar e fazer você entender que não é só sobre você, é sobre muito mais. Então é por isso que nesse módulo 1 a gente trabalha sobre isso, sobre o mindset, ou seja, a mentalidade de quem conta histórias. O que que é importante eu saber e eu entender e eu pensar quando eu me proponho a ser uma contadora de histórias. E eu batizei esse módulo de Emília como uma homenagem à bonequinha de pano de Monteiro Lobato, porque a Emília, não sei se você sabe, mas a Emília, ela representa a imaginação. Ela representa exatamente esses nossos pensamentos. Tem uma frase da Emília, num dos livros de Monteiro Lobato, que eu gosto muito, e ela fala o seguinte: eu, Emília, eu sou a independência ou morte. Então, olha aí, vamos substituir a Emília por pensamento, por imaginação. A sua imaginação é independência ou morte. Ou ela é livre ou ela vai minguar. Então, por isso, esse nosso módulo Emília
é essa representação, né? Esse módulo chama-se Emília, representando exatamente isso, a sua imaginação, os seus pensamentos. Então, quero que você olhe muito para isso. Vocês já assistiram esse filme Crudes? Desenho, né? Animação? Provavelmente também vocês já viram, né? Ou reportagem, ou já estiveram em cavernas para ver essas pinturas rupestres. O que que representa essas pinturas rupestres, né? Não são só garatujas, né? Não é só um desenho feito por uma criança numa caverna. Essas imagens que a gente vê nas cavernas, elas são histórias que foram contadas por aqueles primeiros habitantes, seres humanos do nosso planeta. Então, os nossos ancestrais, eles também contavam histórias, contavam com o que eles tinham. As palavras ainda nem tinham sido inventadas, mas eles usavam as pinturas para expressar tudo o que eles vivenciavam, como tinha sido a caça, os lugares que eles tinham conhecido, as pessoas que eles tinham conhecido, os animais, os lugares, eram histórias que eram sendo contadas através dessas imagens. Então, o nosso cérebro ele foi sendo construído, o entendimento foi sendo construído com base nas narrativas. Por isso, contar histórias é tão familiar para todos nós. Por isso, quando alguém está contando uma história, a gente para escutar, porque o nosso cérebro identifica que ali tem informação importante. Porque é assim que a gente traduz o mundo. Ninguém traduz o mundo com palavras soltas, a gente contextualiza tudo isso. E esse contextualizar é a capacidade que a gente tem de narrar a história. Quando eu falo para você, por exemplo, avião, você pode enxergar aí um avião num formato. Mas quando eu falo avião no céu, você já começa a fazer uma tradução desse significado dentro de um contexto. Aí, se eu falo, você já andou de avião? Lembra de alguma história que tem envolvendo isso? Você automaticamente, ou respondendo sim ou não, mas você vai ter alguma informação sobre isso. Então, o nosso cérebro, ele aprende, ele decodifica o mundo através das narrativas, através das histórias. Nós pegamos a informação e a gente contextualiza tudo dentro de uma grande história que vai sendo contada. Mas antes mesmo de existirem as palavras, antes de existir a escrita, a gente já fazia isso. Depois, nós fomos aperfeiçoando a nossa capacidade de comunicar, e aí nós desenvolvemos a fala. Então, o mundo antes da escrita, antes de existirem os livros, era um mundo da oralidade. E o mundo da linguagem oral era muito valorizado as pessoas que tinham a capacidade de ouvir histórias e recontar essas histórias. Eram muito valorizadas as pessoas que tinham capacidade de explicar o mundo através das histórias. Então, as histórias, elas serviam para contar e recontar os acontecimentos, para explicar o mundo, foram os mitos, né? O surgimento dos mitos foi exatamente para explicar o inexplicável. Por que que o sol aparece de noite, de dia, a lua aparece à noite? Por que que a maré, durante a lua, ela é de um jeito, não do outro? Não existiam explicações científicas. Existiam histórias que eram criadas, eram recontadas, e essas pessoas que recontavam as histórias e que explicavam o mundo, elas tinham o poder do conhecimento. Então, o mundo, durante algum tempo, tinha poder quem tinha o conhecimento. E quem tinha o conhecimento eram as pessoas que tinham essa capacidade de memorizar e recontar as histórias através do tempo. E era tão forte isso que não era qualquer pessoa que era validado para ser o contador ou a contadora de histórias da tribo, quando o mundo era um mundo tribal.
Ainda hoje existem tribos que existem a figura dos contadores de histórias. Lá na África nós temos os griots, né, que representam muito bem essa cultura. E os griots, eles não são só contadores de histórias, né, eles são cantadores, são músicos, são artistas completos, assim. E essas pessoas, quando elas iam passar esse conhecimento, passar o bastão, né, para o próximo contador de histórias, ele tinha que ser selecionado, não era qualquer pessoa que poderia ser investido desse poder do conhecimento para recontar essas histórias. Então, os mais velhos, eles escolhiam os sucessores, que eram as pessoas que tinham maior capacidade, maior desenvoltura, para recolher esses segredos e dar as respostas que as pessoas precisavam ouvir, todas as soluções. Então, olha o status que ocupava lá na ancestralidade a figura das pessoas que eram os narradores de histórias. E isso, gente, é um conhecimento que ele foi assimilado por todos nós ao longo dos anos, né? Ao longo dos milênios, ao longo da nossa evolução. Então, é por isso que quando a gente fala assim, eu sou contadora de histórias, vem logo um sorriso, vem logo uma conexão. Por quê? Nós aprendemos isso desde a antiguidade, nós aprendemos a valorizar essas pessoas que detêm essa habilidade, esse conhecimento e essa atitude, que tem o chá, o chazinho da contação de histórias. Então, nós aprendemos a valorizar isso. Então, isso é muito no inconsciente coletivo. E isso dava um poder muito grande para aquelas pessoas que eram os contadores de histórias. Eles eram quase um xamã, né? Eram quase, ocupavam um cargo quase de chefia ali na tribo. E o que é o poder? Essa faculdade, ou a possibilidade de fazer algo, de dar a orientação, né, de dar a condução. Também é a força física, é ter influência, validade, é ser validado pela tribo. Então, esse poder era o poder dos contadores de histórias ao longo dos tempos. Então, olha só, é muito bacana quando a gente contextualiza essa figura, né? O poder, ele já foi força, mas também, mesmo na era em que o poder era força, o conhecimento da força, o conhecimento de como usar a força, era passado de geração a geração, através dos contadores de histórias da tribo, através das pessoas que detinham essas informações. Então, o poder já foi ser o líder da tribo, e o líder da tribo era o que detinha o conhecimento e que passava esse conhecimento de geração em geração. O poder já foi a influência, estar perto dos nobres, estar perto das pessoas que comandavam. Mas até essas pessoas que comandavam usavam o poder de compartilhar a informação, o conhecimento, isso tudo na época que nem existiam os livros, não existia a escrita ainda. Elas usavam essas figuras dos contadores de histórias para transmitir esses conhecimentos. Então, olha só que bacana, né? Quando a gente pensa, o que acontece quando a gente está contando uma história? Quando você conta uma história, você está fazendo uma conexão profunda com quem está te escutando. Além de transmitir todo esse conhecimento, né, de toda essa informação que detém a história, você proporciona, você naquele momento da contação de histórias, você tem uma conexão muito profunda. E isso, gente, o bacana é que já foi comprovado, inclusive, em laboratório. Em Stanford, eles fizeram uma pesquisa que conectaram mesmo eletrodos no cérebro de quem escuta e de quem contava histórias. E aí, o que eles perceberam? Que as mesmas regiões do cérebro, elas se acendiam.
em quem estava contando e quem estava escutando. Então, se a pessoa imaginava alguma coisa, descrevia aquela sensação, era como se aquela pessoa que estivesse escutando estivesse visualizando a mesma coisa que ela, sentindo aquela sensação do cheiro, sentindo a imagem se formando na mente da pessoa. Percebe como que é real essa conexão? O que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Quando você está contando uma história, isso é altamente persuasivo. Então, dependendo da forma do seu objetivo, você consegue sim conduzir uma plateia. Por isso é muito importante nós termos essa consciência, né, do nosso papel e usar isso de uma forma muito responsável, porque quando você está contando história, você está abrindo e aguçando os sentidos das pessoas. Você está tendo a permissão delas para fazer isso com elas, para formar essa imagem ali. Então, o contar histórias é uma forma de você se diferenciar também, de você ter uma comunicação, de você ter uma forma de se expressar diferenciada da multidão. Então, aqui nessa imagem, né, que tem os patinhos todos indo para o mesmo lado, ao você contar histórias, é como se você estivesse se destacando desse mundo de informações que a gente tem. Hoje a gente vive uma fase, né, onde a gente tem mais informação do que a gente dá conta de assimilar e de acompanhar. Uma forma da gente fazer com que nossa mensagem seja ouvida, seja diferenciada do meio disso tudo, é através das histórias. Porque quando você conta história, olha só, a conexão neural, inclusive, que você faz no cérebro de quem te escuta. E aí o mundo foi evoluindo, né? Então, antes, o papel das pessoas que detinham esse poder da oralidade, ele era imenso. E aí, de repente, surgiu a escrita, com os registros, os primeiros registros que se tem da escrita foi mais ou menos em 4.000 antes de Cristo, que eram símbolos, que eram contabilizados ali, era como se fosse a contabilidade da época. Então, eles desenhavam um camelo, desenhavam grãos, desenhavam essas coisas, foram os primeiros registros escritos. E aí começou a surgirem os livros, mas os livros eram livros sagrados, eram escritos em pergaminhos, e era dificílimo na época, por vários motivos. Um deles é que o nosso cérebro, naquela época, ele estava acostumado a ouvir apenas. Essa coordenação para decifrar os códigos escritos, não, nosso cérebro não era treinado para isso ainda. Então, isso foi uma habilidade que foi sendo desenvolvida muito depois, muito mais recente, né, do que a capacidade de nos comunicarmos através da oralidade. Então, como é que era a sociedade antes? As pessoas se juntavam para ouvir, né? Então, aquela figura ali da fogueira que era ser formada, e as pessoas sentadas em volta, e o contador de histórias, ou a pessoa que ia fazer aquela narração, contava para quem quisesse ouvir. Estava ali, era aberto, era democrático. Então, os narradores eram pessoas que tinham muito respeito e admiração, porque eram considerados intelectuais, eles detinham o dom da palavra, e eles tinham uma memória muito boa, e todo conhecimento era acumulado na memória. E todo mundo aceitava isso, todo mundo respeitava isso. Depois da escrita, o que começou a acontecer no mundo? Foram se formando grupos isolados das pessoas que conseguiam decifrar os códigos, das pessoas que conseguiam escrever. Era muito elitizado, era caro, né? Aprender era para poucos, aprender a escrever era para poucos. E aí se formaram os escribas e os leitores. E eles acreditavam na época que essas pessoas que escreviam, né, e liam ali os livros, decifravam o conhecimento que estava acumulado no livro, eles tinham status de divindade. E os textos que eram escritos eram textos sagrados, então criou-se ali um distanciamento. Então o conhecimento não era mais democrático, ele não era mais para todos, era só para os intelectuais e os cultos. E o povo ficava ainda com a cultura oral. Mas o muito interessante, que hoje a gente fala povo, né, e dá a impressão que eram os pobres, mas não, né?
existia uma elite intelectual da qual os filósofos participavam, e muitos dos filósofos eles se recusavam a registrar os conteúdos nos livros, porque eles achavam o seguinte, que aquilo ali, Platão mesmo era um dos que achavam isso, que o conhecimento ia ser muito raso, que era letra morta. Porque quando você conversa, quando você conta, você dá a oportunidade do diálogo, de crescer ainda mais, de ampliar o conhecimento. E no livro era como se tivesse ali registrado para sempre aquilo e acabou. Não ia mais ter não iam se tecer mais conhecimentos em cima daquilo. Então Platão ele era totalmente contra, tanto que ele nunca escreveu nada e nunca aprendeu a escrever, né? Foram os discípulos dele que escreveram o conhecimento, registraram o conhecimento dele anos depois. E aí, o que aconteceu no mundo, então, nessa época? Depois a leitura foi tomando forma, foi ganhando mais forma, começaram a surgir outras escritas, começou a surgir a literatura, registros de histórias que eram ouvidas, né, na oralidade, ali, começaram a ser registradas nos livros. Depois, muito mais à frente, com a invenção da infância, os irmãos Grimm, Andersen e mais uma turma, né, começaram a registrar os contos e passar uma versão, né, mais infantilizada daqueles contos que não tinham sido criados para crianças, né, porque até então a infância não existia, então começou a ter esses registros. E aí, gente, lá atrás, bem antes disso, o que aconteceu no mundo? Quando teve esse registro da cultura oral, passou para os livros, então era um costume da época ler os livros em voz alta, ler os registros em voz alta. Primeiro, porque não era todo mundo que sabia ler. Segundo, que era o costume, era assim que as pessoas estavam acostumadas a entender as coisas. Então, ler as letras ali só não era suficiente para o cérebro compreender, elas tinham que se ouvir. Então, ler em voz alta era uma coisa que era prática normal. Então, olha só como que é engraçado. Hoje a gente vê tudo do jeito que está, a gente acha que sempre foi assim. Mas lembra quando você não sabia ler? Não é, as pessoas não precisavam ler para você entender, olhar para aquele livro cheio de letras não tinha o menor sentido. Então, é muito interessante, isso aqui só a título de curiosidade mesmo, né? Que tinha comitês de leitores para assegurar que aquele conhecimento, ele era um conhecimento que era aquilo mesmo que estava sendo transmitido ali, né? Para traduzir a leitura do livro. E é muito interessante quando a gente pensa que, então, o contador de histórias perdeu o seu papel nessa época. Muito pelo contrário, né? Ele continuou mesmo com a invenção, porque o contador de histórias é um pressuposto que é um, um transmissor do conhecimento através da oralidade. O contador de histórias, ele não é um leitor de histórias. Você pode ler o livro ao invés de contar? Pode, mas você vai estar fazendo uma leitura e não uma contação de histórias. Porque a contação, ela é assim, é feita. Você é o veículo que transmite essa história para quem te escuta. Então, qual que é a importância do contador de histórias na antiguidade? Ele colecionava as histórias da tribo, as histórias de outros lugares que ele ouvia, e ele retransmitia essas histórias através da oralidade. Então, com isso, ele explicava os acontecimentos, ele também entretinha a tribo, então precisava fazer um momento ali de interação entre a tribo. O contador de histórias estava lá para contar as histórias que já tinham acontecido dos antepassados, inventar novas histórias. Ele também acalmava os ânimos, ele encorajava os guerreiros. Tudo isso o contador de histórias já tinha esse papel. Com a invenção da escrita, ele continuou tendo esse papel ao longo dos anos. E é interessante que na época da Idade Média, onde o mundo viveu um
um período muito tenso, né, onde as fronteiras eram muito destacadas, né, não se podia mais transitar de um país para o outro sem um passaporte, sem uma liberação. Os contadores de histórias eram como se eles tivessem visto liberado, eles caminhavam com a carteirinha, né, de contador de histórias, então eles podiam entrar porque eles estavam ali para levar histórias e coletar novas histórias. Então, olha a posição de destaque que se tinha a figura do contador de histórias desde a antiguidade. E o tempo foi passando, e nós fomos nos aprimorando, mas o que é muito bacana da gente saber e compartilhar, e fique presente para isso, né? Que as histórias, apesar de muita gente achar, né, que as histórias só são bonitas. Nossa, é tão bonito ver contação de histórias, né? As crianças ficam hipnotizadas, os adultos ficam hipnotizados, porque tem todo o encantamento. Sim, nós precisamos do encantamento. Nós precisamos de encantamento para a vida. Para o nosso bom funcionamento, a gente precisa disso, né? De se encantar pela vida, de se admirar com o pôr do sol, porque tudo isso é como se fossem pausas para o funcionamento do nosso organismo, para não ficar só na tensão o tempo inteiro. É como se tivesse ali um alívio através desse encantamento, né? Você faz, traz aquele alívio para dentro. As histórias proporcionam isso, mas é muito mais que isso. As histórias também, quando você está contando histórias, você ensaia os sentimentos. Lembra que a gente falou da empatia, né? Ocorre um ensaio dos sentimentos em você e em quem te escuta. Então, você experimenta esses sentimentos. Você experimenta tudo isso que o personagem está vivenciando e você proporciona isso também em quem está te escutando. Ao contar histórias, nós também temos a capacidade de ressignificar os acontecimentos. Quando você escuta algo através da história, o que acontece com o seu cérebro? O que acontece com a sua emoção? Você se colocando no lugar daquele personagem, coisas que aconteceram com você, não exatamente aquilo, mas começa a fazer sentido. E aí você começa a dar um novo significado àquilo. Você entende a partir de um outro lugar, não olhando a situação direta, mas fazendo a metáfora, ela tem esse poder, né, de te fazer compreender através de outro exemplo aquilo que você está vivendo. E quando a gente faz isso, você está acessando o mundo interior, o seu mundo interior. E quem escuta a história acessa o mundo próprio também. Então, você acessa também o mundo interior daquela pessoa que está te escutando. Olha a responsabilidade. Percebe? O tanto que é bonito isso, mas também é uma responsabilidade. Então, ao fazer tudo isso, você também está se proporcionando e proporcionando ao outro um exercício de empatia, do sentir os sentimentos do outro, de ressignificar os acontecimentos, de acessar o mundo interno, através da empatia, de se colocar no lugar do personagem, de se colocar no lugar da história, da mensagem da história. E com isso, o portal da criatividade, ele se abre. Então, o que é esse portal da criatividade? É você permitir, por aquele tempo mágico do Era Uma Vez, que as pedras falem, que os lobos conversem, que as árvores indiquem caminho. Você permite que essa criatividade seja aflorada. E isso faz com que outras coisas, outras áreas da vida também aflore a criatividade para você buscar outras soluções. Olha o quanto é bonito isso, o quanto é importante isso. E eu quero muito que você esteja presente para isso, para que você não ache que contar história só é bonito. É bonito, sim, é lindo, mas é muito mais poderoso e profundo do que isso. Então, olha só, né? Ao longo do tempo, o contador de histórias foi mudando um pouco aquele posicionamento que tinha antes, né, de figura fundamental, e ele passou a ocupar um outro lugar. Continuou com um lugar de destaque em algumas tribos, em alguns momentos, né, da história, mas o que aconteceu?
com as invenções, né, do Fordismo, a era industrial e não sei o que e tal, tudo isso foi tirando um pouco, foi mudando um pouco as coisas. Então, o mundo estava em outras buscas. E nessas buscas que o mundo se colocou, as pessoas começaram a sentir uma necessidade muito grande de voltar a ter leveza, de voltar a sonhar, de voltar a acreditar em coisas bonitas, na beleza da vida, no encantamento da vida, de ter conexões mais profundas consigo mesmo e com o outro. Então, o papel do contador de histórias na contemporaneidade, né, nos últimos anos, ele vem muito ao encontro disso, né, de proporcionar tudo isso. Então, a percepção que é, a sociedade, né, a cultura tem de uma forma geral, é que a contação de histórias, ela tem essa capacidade, tem essa percepção por parte das pessoas e nossa também, enquanto contadores de histórias, porque nós temos essa possibilidade de proporcionar este exercício de presença plena. A gente fala muito do mindfulness, né? Mindfulness, que é a mente presente para o aqui e o agora. Então, com a contação de histórias, você também consegue isso. Você consegue resgatar esperança e o lúdico, através do lúdico, através desse encantamento, através da brincadeira da história. O incentivo à leitura. Um dos papéis nossos, enquanto contadores de histórias, é disseminar a leitura, é divulgar livros, né, é divulgar autores, é divulgar esses conteúdos dessas histórias. Então, olha o quanto é importante, o quanto tem força tudo isso. Então, esse encantamento, essa aproximação, essa conexão que a gente é capaz de gerar com a contação de histórias, esse engajamento, tudo isso é percebido e é buscado atualmente. Então, olha só, né? A importância aí da contação de histórias nos dias atuais. É entretenimento? É sim. E o grande erro de muitos contadores de histórias é se posicionar só assim. Eu estou aqui para levar essa história para entreter, para encantar. Mas quando você se empodera disso, se apropria disso, percebe como o seu posicionamento é outro. Então, eu recebi algumas perguntas, né, no formulário de como empreender com a contação de histórias, como eu posso oferecer a contação de histórias para os lugares me contratarem. A partir desse lugar, de se posicionar dessa forma, né? De ter esse mindset, de ter esse pensamento. Eu sou capaz de levar uma diversão para esse evento, eu sou capaz de encantar, mas eu também sou capaz de fazer tudo isso no seu evento, trazer uma presença genuína entre os participantes. Eu vou proporcionar essa empatia e você entender o que é isso, você saber que você é capaz de levar isso, fazer com que experimentem sentimentos. Eu estou democratizando o conhecimento, porque quando eu levo uma contação de histórias para um evento gigantesco, eu conto aquela história, as pessoas vão conhecer mais sobre isso, então eu posso usar um vocabulário mais rebuscado, né? Eu posso usar um vocabulário melhor para ensinar para aquelas pessoas palavrinhas novas, né? Eu posso também usar as histórias de forma terapêutica, porque elas proporcionam essa cura. Lembra que eu falei aqui, ó, que ressignificar acontecimentos, acessar o mundo interior, isso é a terapêutica da história. Ela tem essa capacidade de construir novas sinapses, que são novas conexões neurais, de trazer outro entendimento sobre si mesmo, sobre a vida. Então, eu quero te convidar, a partir de hoje, a ter esse olhar também, a você listar os pontos em que você percebe a importância das histórias. E anote isso. Tudo que você ouvir das pessoas a partir de agora vira uma grande coleção para você e tem que estar no seu discurso e tem que estar no seu empoderamento para que você não esqueça que você não está ali só para vestir uma roupa bonitinha, para contar uma historinha bonitinha, engraçadinha, para fazer o público achar bonitinho, não. Você está ali se apropriando de tudo isso. É assim que você vai se posicionar de uma forma diferente, é assim que você vai olhar para você de uma forma diferente, é assim que as pessoas vão te contratar de uma forma diferente.
Percebe? Então, faça aí. Deixo essa atividade aí para você também. Listar outros pontos em que você percebe a importância das histórias. E faz essa relação. Para vocês que estão no acesso VIP, eu vou compartilhar o link do canal do Telegram, que é o canal da tribo, onde todo mundo da tribo que quer participar, né, porque não é obrigatório, é só se você quiser, e aí lá vocês podem também compartilhar sobre isso, sabe? Gente, é uma coisa que eu percebi, eu fiz uma apresentação e me falaram isso e isso, eu achei isso muito bacana, ou isso não foi legal, me ajuda, alguém pode fazer um Zoom comigo para eu treinar minha história, usem essa força da tribo e façam esse compartilhamento lá, tá bom? Então, agora, para a gente ir finalizando já, a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças. Lembra que eu falei sobre esses pensamentos que eu tinha quando eu comecei a sair desse caminho da contação de histórias e os pensamentos que eu tive que me fizeram voltar. O que são crenças, né? São esses diabinhos ou anjinhos que falam no ouvido da gente, que refletem as verdades que a gente vai carregando pela vida, verdade que às vezes nem é nossa, mas que a gente aprendeu assim. Por exemplo, né, tem muita crença sobre dinheiro, né, que a gente ouve dos pais quando criança. Ah, que dinheiro é sujo. Ah, porque artista, né? Adoro essa, que artista não ganha dinheiro, que ser artista nesse país, ser escritor nesse país, nananana. Então a gente tem esse monte de vozinhas, esse monte de frases prontas que a gente vai repetindo, e algumas são boas. Por exemplo, né? Você pode ser o que você quiser. Se você acredita nisso, você voa. Você pode ter o que você quiser na vida. Você pode ser quem você quiser ser. Você pode ser tudo. São crenças boas, né? Você é capaz. São crenças boas. Então, no coaching, né? Costumam dizer que são crenças limitantes, são aquelas que nos bloqueiam, que nos puxam para baixo. E crenças fortalecedoras são as que nos empoderam. Eu não gosto muito do limitantes, não, porque eu aprendi na programação neurolinguística que por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Então, ninguém em sã consciência vai ficar pensando coisas para te deixar para baixo, para te limitar e para te bloquear. As crenças, elas vêm como verdades e certezas para te proteger. Então, as crenças existem para nos proteger. Elas disparam esses gatilhos através de pensamentos que vão fazer ações no nosso corpo para proteger a gente de alguma coisa. Então, o que você tem que perguntar para esses pensamentos que você tem? E eu quero que você identifique esses pensamentos. Tem que ter coragem, mas precisa para te levar adiante. O que você vai perguntar para sua crença? Quando vier essas crenças, né, sobre contar histórias, já que o nosso tema aqui no curso é contar histórias, quando você pensa aí, eu vou contar histórias. Fecha o olho e pensa isso. Eu vou ser uma contadora de histórias. Eu sou uma contadora de histórias. Que pensamento que vem? Que pensamento que identifica? Ah, quem você acha que é? Ih, vai pagar mico. Ih, ah lá, está se achando. Tudo que vier, anota tudo. Ou, nossa, você vai mesmo, porque você é foda. Nossa, você conta história bem demais. Nossa, você é fantástica, você não sei o que, você fala bem, você não sei o que. Tudo que vier, bom e ruim, que você achar. Não passa de peneira nenhuma, deixa vir. Anota todos esses pensamentos. E pergunta, sabe? Confronta essa crença. Pergunta assim: faz sentido esse pensamento? Né? Quem eu acho que eu sou para ser contadora de histórias? Faz sentido esse pensamento? Esse pensamento me ajuda? Como é que eu posso pensar diferente sobre isso? De uma forma que isso me ajude ao invés de me atrapalhar. Se isso estiver me atrapalhando. Esse pensamento me ajuda? Ajuda. Então, como é que ele pode me ajudar mais ainda? Conversa com esses pensamentos, identifica essas crenças, porque isso é fundamental para que você tenha o seu mindset, que é a sua mentalidade, excelente para que você seja um excelente profissional.
ou para que você use tudo isso que você vai aprender com a contação de histórias, ou tudo isso que você já aprendeu, de uma forma muito ótima, de uma forma excelente, sabe? E isso vale, gente, para tudo que eu estou trazendo. Eu sempre costumo dizer, né, que um dos diferenciais do meu curso, dos cursos que eu entrego, é que, lembra que eu falei para você relacionar suas habilidades? Relaciona suas habilidades e usa tudo aí, faz uma miscelânea. Então, na minha miscelânea, o que faz sentido para mim quando eu estou aqui compartilhando esses saberes com vocês, eu uso tudo, né? Então, isso aqui é ferramenta de PNL, é ferramenta de coaching, porque eu quero realmente que você melhore. Eu quero transformar o seu mundo e o nosso mundo através disso aqui. Então, você não chegou aqui por acaso, né? É uma responsabilidade muito grande para mim receber você aqui nesse curso, porque eu não peço pessoas que queiram aprender a contar histórias, eu peço pessoas que venham pessoas, peço para o universo que venham pessoas que estão dispostas a transformar o mundo como eu estou. E aqui no curso das histórias, a transformação se dá através da contação de histórias. A gente vai mudando o mundo, vai levando encantamento para o mundo com o poder das histórias. Então, como que a gente pode fazer isso com o que a gente já tem? Então, eu uso tudo. Então, vamos lá. Fortalece o seu pensamento, fortalece sua mentalidade de contadora de histórias foda que eu sei que você é, de contador de histórias espetacular que eu sei que você é, não deixando as crenças te jogarem para baixo. Porque o mundo precisa de gente boa nesse negócio. O mundo precisa de gente que acredite em si mesmo para fazer bem e fazer bem feito mesmo. Porque é assim que a gente vai fazer com que as pessoas nos escutem. É assim que a gente vai curar as pessoas, porque às vezes a cura é um sorriso que a pessoa precisa dar. Às vezes a cura é um alívio que você vai levar para alguém que está ali no hospital, sentindo só dor, pensando que vai morrer, e aí você chega com uma história. Por aquele tempo da história, a pessoa trouxe alívio. E aquele alívio fez com que o remédio fizesse um efeito diferente que não estava fazendo, e a pessoa começa a se curar até fisicamente. Percebe como que é mágico? Então não pensa só pequenininho, não. Pensa grande nisso, sabe? Joga assim, se doa, pensando dessa forma. Então, uma das formas da gente fazer isso é a gente fortalecendo o nosso pensamento, fortalecendo o nosso mindset. Ok? Então, para a gente fechar aqui o nosso encontro de hoje, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Né, que as histórias, elas não existem num formato só. As histórias não existem só nos livros. Elas existem de diversas formas e todas elas são fontes de aprendizado para nós, para a gente usar na nossa profissão. Então, ali, na primeira foto, a Bíblia é o maior livro de histórias que já existiu, né? Best-seller dos best-sellers, já foi vendido tal, e cheio de histórias ali dentro. Algumas histórias complicadinhas, que a gente não entende nada, outras histórias que a gente acha muito legal, histórias que o mundo inteiro já ouviu. É uma coletânea de histórias, porque o maior contador de histórias que já teve foi o JC, né? Jesus Cristo, que foi assim, o cara que contava história mesmo. E o que ele fazia? Os discursos dele eram histórias. Ele reunia a galera, aí, galera, chega aí, vou contar uma história para vocês. Era uma vez e tal, tal, fazia do jeito dele. Não falavam era uma vez, mas ele contava história. Por que que ele contava história? Porque é mais fácil das pessoas entenderem assim. É mais fácil você entender o que você precisa. Ele dava tapa na cara dos outros, né? Ele falava assim, ó, meu filho, é isso aqui, ó, você está fazendo tudo errado. Mas ele não falava assim, ele falava através da parábola ali, contava bonitinho e tal. A pessoa ouvia e falava, não, é mesmo, olha lá, eu estou fazendo isso. Né? Então, as histórias, elas têm essa porta de entrada liberada. Então, os grandes líderes da humanidade, Jesus, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, eles contavam histórias lindamente. Eles desenvolveram essa capacidade. Eles acreditavam nas histórias que eles contavam. Isso é fundamental. Acredite nas histórias que você vai contar. Sejam elas
as histórias do livro, uma história que você sonhou com ela, escreveu e saiu contando, uma história que você inventou, uma história que você ouviu do seu avô. Acredite no poder dessa história. Você precisa acreditar primeiro. Né? Então, as histórias, elas são empacotadas de várias formas, através dos livros, livros sagrados, livros literários, através de filmes. Charles Chaplin era um grande contador de histórias e contava histórias no cinema sem dizer uma só palavra. Não tinha som o filme na época, né? Então, as expressões ali, você quer fonte melhor de expressão do que os filmes de Charles Chaplin? Eu adoro assistir, eu morro de rir, eu aprendo as expressões dele, dos outros atores também. Tem uns que são muito marcados, né? Uso isso na minha contação de histórias, vocês acham que não? As caras e bocas que eles fazem? Isso é fonte de aprendizado. Quer aprender? Olha com olhar de aprendiz. Star Wars, a estrutura que foi construída essa história, não é só começa e acaba, né? Começo, meio e fim, bem marcado ali. É uma jornada, né? O cara que não sabia nada, que era fraco, que tinha seus conflitos, e aí ele recebeu um chamado, ele foi, ele errou, ele quis fugir, ele continuou, e ele foi lá, mesmo com conflito, ele foi e virou herói. É uma jornada do herói. Assiste os filmes com aprendizado para você criar suas próprias histórias, para você marcar direitinho as histórias quando você for contar. Tudo isso, gente, são ai, me fugiu a palavra, mas são fontes, isso, são fontes de aprendizado para a gente, sabe? Não fica buscando só nos cursos, não. Começa a assistir os filmes pensando, e se eu fosse contar essa história, como é que eu poderia contar? Qual parte dessa história me marcou mais? Como que você reconta esse filme que você vai ver? Sabe? Assiste, eu amo, né? Tudo isso aqui, Vingadores, eu sou fã de carteirinha, assisto e revejo, porque eu acho fascinante aquilo, né? A forma como é construído aquele roteiro, isso me inspira, sabe? As vozes, os trejeitos dos personagens, você aprender a usar isso, tudo vira um grande laboratório. Então, assista, busque mais fontes de informação. E para a gente fechar, né, eu sempre recebo muito essa pergunta. Flavinha, qual que é a diferença de contar história e de storytelling? Eu vou muito assim, sabe que a diferença é a consciência, como que você vai usar. O storytelling, ele é muito usado no mundo do marketing, né, no mundo das empresas. Mas no fim das contas, gente, é a mesma coisa. É o contar histórias dentro daquele contexto. Então, o storytelling é você contar a história aí para revolucionar o marketing da sua empresa. É como você trazer os benefícios para dentro de uma empresa. Hoje, cada vez mais está sendo usado os conteúdos, né, a forma de contar sobre algo através de uma história. Então, quem faz isso muito bem? As grandes marcas como Coca-Cola, Nike, como que eles fazem isso? Através das propagandas dele. Começa a assistir as propagandas da Coca-Cola, vendo a história que está sendo contada. Isso é o storytelling, sabe? Começa a assistir as propagandas da Natal é uma época que o pessoal usa muito storytelling para fazer comercial, né? Então, eles contam a história da vida de alguém ali e tal, e vai contando aquilo, começa a perceber isso. Eu vou recomendar que vocês assistam um documentário, que foi até a Isabela que me recomendou, e eu assisti, e eu achei fenomenal. Como é que é, Isabela? O nome é Polvo? O Homem Professor Polvo. Polvo. O Homem Polvo ou Professor Polvo, é porque no que eu vi o título estava em inglês. Isso, Professor Polvo, é É diferente do inglês. The É Octopus Professor Polvo. Teacher, não é isso? Isso. Isso. Então assistam esse documentário. Gente, é lindo. Eu chorei, chorei. É um homem se relacionando com o povo, se relacionando com amizade profunda com o povo. Um povo, gente. Eu nunca pensei que um povo tivesse demonstrasse sentimento. Um povo. Você assiste aquilo ali, a história, a forma como a história foi construída, foi sendo contada, é maravilhosa. Então, isso é uma contação de histórias também. É um storytelling. Nos filmes são construídos contando uma história. Filme conta história.
né? Então, começa a olhar para o mundo buscando outras fontes além de curso, sabe? Você quer fazer um curso para você se aperfeiçoar ainda mais? Perfeito, faça. Mas para de fazer curso por insegurança. Para de fazer curso por achar que te falta. Coloca um limite nisso, porque senão você nunca vai começar a compartilhar com o mundo e contribuir com o mundo. Você já tem. Acredita nisso, sabe? Quer fazer alguma coisa para você se motivar ainda mais, para você sentir mais segurança, para você aprender ainda mais esse negócio? Perfeito. Mas começa, sabe? Não existe melhor escola do que você ir e fazer. Lembra, né, que o chá, nosso chazinho é conhecimento, você está aqui buscando, você já buscou em outros lugares, perfeito, parabéns. Eu te honro por isso. Habilidade, você com certeza já tem. Habilidade de pegar esse conhecimento e fazer alguma coisa com ele. Mas não esquece da atitude, porque só conhecimento e habilidade não adianta. Tem que ter atitude, atitude de entrar em ação, de fazer, de experimentar. Sente esse desconforto aí, sabe? Olha para isso. Como é que é? É confortável ou desconfortável? É facinho ou é dificinho? É legal? É o quê? Sabe? E vai. Você só faz isso quando você responde aquelas perguntas que eu coloquei para você. Por que você quer ser contadora de histórias? O que que trouxe você aqui? Qual que é seu desejo? Aprender tudo isso para quê? Só para falar que eu sei? Só para ter um certificado? Quem está aqui no acesso VIP vai ter certificado, né? Só para falar que eu tenho certificado, mais um, sabe? Para quê? Quando você tem essas respostas, aí a coisa começa a acontecer. Aí uns convites esquisitos começam a aparecer, aí umas coisas lindas, uns depoimentos das pessoas falam, nossa, você contou essa história, foi tão para mim, eu tinha brigado com meu marido, eu ia separar do meu marido, e aí eu ouvi sua história e eu resolvi, eu enxerguei que o problema era eu, que estava muito chata, que estava não sei o quê, e aí eu sentei com ele, nós conversamos, fizemos as pazes, e hoje a gente tem um filho. Ah! Oi? Como assim? Eu não contei essa história para isso. Não interessa. A história tem o poder para cada uma das pessoas que vão te ouvir. Acredita nisso, se empodera disso e vai. E aí, para a gente fechar aqui na transmissão ao vivo, eu quero que você responda isso aí para você, né? O que que você pensa sobre você mesma quando você pensa em contar histórias? Pensa isso, responde isso para você. Sabe? O que que você pensa sobre você mesma? Ah, eu vou ser a boba da corte, eu vou falar o que eu pensava sobre mim mesma, né? Ah, todo mundo vai achar que eu sou boba da corte. Ah, as pessoas não vão me levar a sério. Ah, eu acho que eu tô fazendo não sei o quê, né? Um monte de historinha que eu contava para mim. Quais as historinhas você conta para você mesma? E qual a história que você vai contar para você mesma com isso? Qual é a história que você vai contar para você mesma? A história de eu sou uma contadora de histórias. Era uma vez, eu, coloca seu nome, contadora de histórias. Escreve essa história. Esse é o seu para casa para amanhã e para a vida. O título da sua redação é Eu, seu nome, contadora de histórias. E você vai escrever essa história aí para você. Onde é que isso vai te levar? Como é que você vai contribuir com o mundo? O que que você vai fazer a diferença? Como é que você vai ser a pecinha do quebra-cabeça de Deus, a pecinha do quebra-cabeça da força divina, da divindade, de Alá, de Buda, da sua crença, com todo respeito à sua crença. Nós somos pecinhas de um grande quebra-cabeça, imagina isso. Então, o que você tem, você vai contribuir para montar esse quebra-cabeção aí. Então, como que você pode, com isso, com essa habilidade nova, né, que você está adquirindo aqui, ou aprimorando, como é que você pode contribuir com esse grande quebra-cabeça? E aí, eu quero que você escreva aí para você, quais foram os seus aprendizados nesse nosso encontro de hoje? O que que valeu? Se quiser escrever aí no chat, vou ficar felizona, depois eu vou ler o que vocês escreverem aqui no chat. Quais que foram os seus aprendizados,
sabe? O que agregou para você? O que valeu esse nosso encontro de hoje? Quero muito saber disso, mas principalmente eu quero que você saiba disso, porque aí o seu tempo vai ter valido a pena. Porque o maior recurso que nós temos não é o dinheiro que nós investimos nos treinamentos que a gente faz, é o tempo, porque dinheiro, a gente pode pegar o dinheiro que a gente investiu e multiplicar, né? Eu vou pegar esse conhecimento, vou pegar minha habilidade, vou ganhar mais dinheiro ainda com isso, com o dinheiro que eu investi num curso, num treinamento e tal. Mas o tempo foi, né? Nós começamos 4 horas, 4 horas não tem jeito mais de voltar atrás. Então, faça valer a pena o seu tempo investido na sua vida aqui, tempo de vida que você investiu. Para quem está no acesso VIP, para quem já tem no curso das histórias, lá na área de membros, vocês têm a apostila. Eu recomendo que vocês leiam o módulo 1. Se não der tempo de ler hoje, depois vocês leiam, façam comentários, dividam lá, né? Se quiser fazer comentários abaixo da aula, comentem que depois eu respondo vocês. No Telegram, no grupo do Telegram, vocês podem também compartilhar o conhecimento de vocês. Por que eu gosto sempre de estimular isso? Porque é muito bom quando você compartilha, você motiva as outras pessoas que às vezes estão assim, estou tão desanimado com isso e tal. Quando você começa a compartilhar, as outras pessoas que estão lá na tribo também precisam desse seu gás, precisam da sua motivação também. Então, compartilha, sabe, lá no canal do Telegram, divide isso lá, não deixa só para você não, porque a gente é uma tribo, né? Então, quando o movimento de um faz um movimento de onda e vai levando os outros também. Então, aquela do um por todos e todos por um, super funciona. Ó, fiquei super feliz por vocês terem ficado aqui, a gente estar juntos aqui. Amanhã a gente vai falar sobre técnicas. Hoje foi um conteúdo mais denso, é um conteúdo de pouca prática mesmo, porque a gente precisa estar presente para algumas coisas, a gente precisa de uma base, de um alicerce para que a gente comece a olhar com outros olhos. Então, essa aula é muito sobre isso, né? Da gente ter um alicerce diferente, da gente ter um embasamento diferente, para a gente começar a olhar para a nossa profissão, para a nossa atuação, né? Vamos colocar atuação em vez de profissão, para que a gente olhe para a nossa atuação com a contação de histórias de uma forma diferente, mais empoderada, de um outro posicionamento, tá? Amanhã a gente vai ter técnicas, tem lá o cronograma, né, que vocês, quando vocês se inscreveram,